Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Que a luz de Jesus nos envolva uma vez mais. Né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que na verdade eu queria que vocês sentissem nesse instante. Hoje nós vamos falar sobre os milagres. E eu vou dizer da minha parte, acho que eu já recebi um milagre hoje, porque essa subida, essa vibração, essa energia já é um milagre no nosso dia, não é? E esse é o grande segredo da vida, é perceber os milagres que recebemos durante todos os dias da nossa vida. Porque Deus é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que é isso que Ele faz conosco. Ele nos inunda de milagres. Só que nós, na nossa pequenez, nem sempre percebemos. Nós nos damos o trabalho de reclamar, de lamuriar, sem perceber, né, como o nosso dia é lindo. Hoje eu conversei com uma amiga, na verdade eu inverti toda a palestra, mas não tem problema. Hoje eu conversei com uma amiga. Dá para ouvir? Então vamos lá. Pessoal de trás, está ouvindo? Mas vamos lá, vamos tocando assim. Hoje eu conversei com ela e ela me disse assim: hoje eu estou com uma dor no meu joelho por causa do frio. Mas é uma pessoa animada, astral. Então vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa com um astral maravilhoso, uma pessoa que sempre tem algo bonito para lhe dizer, sempre tem uma palavra para te animar. Aí ela disse da dor do joelho, mas ela, ao mesmo tempo que falou da dor do joelho, ela disse assim: mas deixa a dor para lá, o importante é estarmos aqui. Então, este é o outro segredo da vida. As dores, elas podem continuar, porque fazem parte do nosso caminhar, embora tenha um propósito. O Edson falou no começo. Qual é o propósito de tudo isso? É nos fazer pessoas melhores. Senão nós estamos aqui perdendo tempo. Numa sexta-feira à tarde, né, com um clima gostosinho, um friozinho bom, nós estamos reunidos com um propósito de nos tornarmos melhores. Tem gente que diz assim: o Espiritismo não acredita em milagres. Não é verdade, a gente acredita em milagres. Mas o Espiritismo, aliado à ciência, ele tira o misticismo do milagre, né? Aquela coisa sobrenatural. Quando Jesus chegou lá na lagoa e disse para Simão: joga a rede. Simão disse: mestre, nós passamos a noite jogando a rede e não pegamos nada. Jesus então subiu no barquinho, foram caminhando, né? Foram levando o barquinho. Jesus disse: joga a rede. E mesmo contrariado, Simão e os outros pescadores jogaram a rede. E a rede veio cheia de peixes. Será que Jesus, né, fez aparecer peixes lá? Não. É este milagre que o Espiritismo vem esclarecer. Este e tantos outros. A ciência mostra que, na verdade, Jesus não modificaria as leis naturais que Deus criou. Não dá para aparecer peixe do nada. O que Jesus fez? Jesus tinha uma dupla visão. Ele enxergava além do que nós enxergamos. Porque ele não era um espírito comum. Então, quando Jesus diz: joga a rede aqui, ele estava conseguindo enxergar aonde estava, né,
aquele aglomerado de peixes. Por isso ele sabia que lá tinha peixes. Nós enxergamos as bactérias, os vírus? Não. A gente sabe que as coisas que eles estão por aí, mas nós não enxergamos. Então a nossa visão é restrita. Assim como a de Jesus era mais apurada. Ele enxergava o que nós não enxergamos. Então esse é um ponto do milagre. Qual é o outro ponto? Os fluidos que Jesus tinha, ele lidava com esse magnetismo, com esse fluido magnético que todos nós temos, mas Jesus tinha abundantemente. E lidava com isso de uma maneira brilhante. Ele tinha uma facilidade de lidar com esses fluidos. E o que faz esses fluidos? Ele nos fortalece, nos revigora, cura as nossas células, ameniza as nossas dores. Quando a gente tem um amigo que está muito triste, o que a gente faz? A gente chega daquele abraço gostoso, demorado de preferência, né? Por isso que abraço não pode ser muito rápido. Tem que ser demoradinho, a gente aperta gostoso. Ai, aquela pessoa sai melhor, não sai? A gente que abraçou também sai melhor. Por quê? Porque o nosso fluido emanou de nós e foi para aquela criatura. Porque aquela criatura estava precisando receber como um mata-borrão tentando absorver. E nós querendo doar aquilo. É uma lei de ação e reação. É um querendo dar e o outro querendo receber. A energia flui. E Jesus tinha disso. Né? Quando ele colocava as mãos sobre alguém e dizia, vá, a tua fé te curou. Ele não dizia assim, eu te curei. Olha que beleza. Ele não dizia. Em nenhum momento ele dizia isso. Ele disse, a tua fé te curou. Por quê? Porque aquela criatura ali estava aberta, estava receptivo. E aí fluía. E por que o fluido de Jesus, né, caminhava tão facilmente? Porque existia uma vontade imensa de fazer o bem naquela criatura. E aí tudo facilita. É igual quando a gente abraça o amigo, a gente tem uma vontade imensa de ajudá-lo, de doar, de fazer aquela situação ficar melhor, não tem? Aí a gente consegue. Porque fazer é querer. E Jesus diz, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. E a gente não acredita. Então, quando Jesus queria curar alguém, colocava suas mãos sobre alguém, ele estava doando fluido, ele estava doando magnetismo, que ia até a necessidade daquela criatura. Assim como nós estamos todos sentados aqui, e a espiritualidade está levando porque ela sabe o que cada um de nós está precisando nesse instante. E nós já estamos recebendo. Lá dentro vamos receber mais pouco, mais ainda. Lá dentro vai ser trabalhado o nosso perispírito, que é onde estão as nossas marcas, as nossas dores. E muitas vezes, quando nós saímos daqui, muitas vezes, não, eu vou dizer todas as vezes, nós saímos melhores. Aquela chaga que está doendo, aquela ferida se fechou? Nem sempre. Mas era como o joelho da minha amiga. Você se fortaleceu tanto que aquele joelho deixa para lá. Né? Vamos ser felizes. Vamos viver. A vida é muito mais fácil do que a gente imagina. Nós temos graças imensas. Os milagres, o Espiritismo diz que existem. E existe, eu acredito, eu recebo todos os dias. Quando nós acordamos de manhã e abrimos os nossos olhos, está aí o primeiro milagre do dia. Nós acordamos. Não é? E depois dos 40 todo dia tem dor, mas não tem problema. A gente deixa de lado e está tudo certo. Né? E levantamos e começamos o nosso dia. Nós sentamos e fazemos as nossas refeições. Nós vamos trabalhar, nós cuidamos da nossa casa, nós limpamos o nosso ambiente, nós cumprimentamos as pessoas nas ruas. São os milagres da vida. Qual é o milagre que nós esperamos? Às vezes o milagre que eu espero, e o Edson também falou a frase da semana que vem, caiu perfeitamente. A vida não é exatamente aquilo que eu queria, mas ela é exatamente aquilo que eu
que é que o nosso espírito está precisando nesse momento? Talvez esteja precisando que aquela unha encrave bastante mesmo, para doer bastante, para eu perceber que eu não preciso usar um sapato de bico tão fino, né? Que eu nem preciso usar sapato, eu posso usar um tênis que é melhorzinho, que eu não preciso andar tanto, que eu não preciso reclamar tanto, que eu posso fazer absolutamente tudo que eu me disponho a fazer com aquela unha encravada, que eu posso auxiliar meu próximo com aquela unha encravada, que eu posso estar aqui reunido em nome de Jesus, para doar ou para receber, ou para ambos, com aquela unha encravada. A nossa vida segue, independente de qual é a dor que nos acomete naquele instante. Quando nós chegamos a essa casa, principalmente, nós viemos em busca, na maioria das vezes, de uma cura física, né? De amenizar as nossas dores. E aí, às vezes, saímos tão fortalecidos, tão felizes e tão alegres de perceber que a vida tem outras facetas, que tem muito mais coisas além daquela minha dorzinha. E que eu posso ser curado sim, mas não é no momento que eu quero, no instante que eu desejo. É no momento que o meu espírito estiver preparado para aquilo. Porque aí essa história toda do milagre tem o tal do merecimento. E o merecimento está ligado a três coisas muito importantes. Porque a gente pode pensar, mas será que eu mereço? O que será que eu posso fazer para merecer? O nosso merecimento está ligado aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Vou repetir. Aos nossos sentimentos. O que eu estou sentindo nesse instante? Uma raiva danada, né? Uma vontade de ir embora logo, que horas termina isso? Uma raiva danada daquilo que aconteceu lá em casa hoje. Então, o sentimento negativo, ele está o quê? Servindo como um arcabouço. Ele não deixa que nada, aqueles fluidos magnéticos, adentrem o meu corpo, atinjam o meu espírito. Os meus pensamentos, eu estou aqui, mas eu estou pensando no feijão que eu deixei de molho lá em casa. Eu estou pensando naquilo que eu vou fazer, que eu vou dar uma passeadinha hoje à noite. É nisso que eu estou pensando. Ou eu estou pensando que hoje eu não vou poder comer carne, mas que coisa, justo hoje que eu queria comer um bifinho. Né? Nós colocamos dificuldade em tudo. E o terceiro ponto, sentimento, pensamento e as atitudes. Como é que eu estou agindo? Se o propósito da dor e do desconforto é a reflexão, reflexão para quê? Para nos tornarmos melhores. Porque esse é o propósito da nossa vida. É para isso que Deus nos deu a bênção da misericórdia, da reencarnação. É uma oportunidade única e muito especial. Teremos outras encarnações? Com certeza. Mas qual é o resgate? Qual é o propósito? Qual é o recadinho que Deus está me mandando nesse instante? E a dor se torna menor quando eu entendo o recado. Porque toda dívida tem um ponto final. Sabe aquele carnezinho que a gente pega? Fiz uma dívida, tem um carnê imenso. Resolvi comprar um troço 15 vezes. Caí na besteira. Uma hora ele termina. Vai demorar 15 meses. Mas ela vai terminar. As nossas dívidas são assim. Ah, mas eu fiz uma besteira muito grande na outra encarnação. Não importa. E sabe da maior? Emmanuel diz que 90% dos nossos problemas não são karmáticos, como a gente imagina. Né? A maioria das pessoas, eu estou com dor na perna porque eu chutei meu marido na outra encarnação. Né? Eu tenho o dedo torto porque eu piscava o meu vizinho. Não é bem assim. 90% não são karmáticas. Então, de onde é que vem as nossas dores? Os 90% vêm das nossas bobagens dessa encarnação. Os meus filhos não são amorosos comigo. Você deu amorosidade para eles? Você ensinou amorosidade para eles? O meu chefe é muito ingrato, é muito grosseiro. Você o trata com amorosidade, com compaixão? Você entende que existe uma hierarquia
hierarquia necessária e fundamental. Ai, meu marido não me trata bem, ele é grosso comigo. Você já tentou ser mais gentil com ele? Enfim, nós temos que ser, né? Nós temos que fazer a nossa transformação. Nós temos que tentar ser melhor. Nós temos que tentar entender qual é o recado da vida. Tem uma historinha que eu gosto muito e que eu queria contar para vocês. Mas queria que vocês prestassem atenção, que é meio compridinho. Mas eu vou tentar resumir. Existia um reino enorme, cheio de árvores, uma floresta. O rei disse assim, chamou todos os homens daquele reino e disse, eu quero lhes dar um presente hoje. Existe uma maneira de vocês serem felizes e terem saúde no resto da vida. Vocês querem esse presente? Nossa, todo mundo, opa, quem não quer? Né? Todos nós aqui queremos também ser felizes e ter saúde no resto da vida. Beleza, como é que nós temos que fazer? Ele falou, eu vou dar a receita para vocês, é simples. Aquele que me trouxer um trevo de 4 folhas vai ter felicidade e saúde pro resto da vida. Nossa, que beleza, fácil. Trevo de 4 folhas, beleza. Aquela multidão de homens começaram já um olhar para a cara do outro e pensar, nossa, trevo de 4 folhas, pensando, bem, não é tão fácil assim. Onde é que no meio dessa floresta nós vamos encontrar um trevo de 4 folhas? Isso os desanimados. Sempre tem, né? Às vezes a gente vai no médico, a gente conversa com o médico e sai animado. Quando você está saindo na sala de espera, você já olha a receita e pensa assim, acho que não vai rolar esse negócio. Esse remédio aqui, a minha vizinha já tomou, não resolveu nada. Fazer fisioterapia, já fiz um monte de vezes, não resolveu também. Então lá no reino, metade dos homens já se desanimaram. A outra metade não, ficou animada. Trevo, vamos procurar um trevo de 4 folhas. E começaram a vasculhar todo o reino. Olhando, mas aí tinha tanta árvore, tanta planta. Gente, achar um trevinho aqui vai ser difícil. Tinha um cara que era muito otimista. E tinha uma fé que não cabia dentro dele. Eu vou encontrar. Porque eu quero felicidade e saúde no resto da vida. Eu vou encontrar um trevo. E saiu em busca. E foi procurando. Aí o rei disse assim, tem 5 dias para encontrar o tal do trevo. 5 dias apenas. Aí o que era otimista foi deitar e pensou, meu Deus, como é que eu vou encontrar um trevo? Eu preciso achar, ter um plano. Foi conversar com o duende, com os gnomos lá. Chegou lá e falou, escuta, você sabe onde é que tem um trevo de 4 folhas nesse reino, nesse bosque? Ele disse, meu amigo, aqui não tem não. Trevo de 4 folhas, ixi, desiste, não tem. Tem certeza? Ele falou, não tem, sabe por quê? Porque para ter um trevo de 4 folhas, a terra precisaria ser trabalhada. Tem muita pedra nessa terra, não tem nenhum lugar onde não exista uma terra sem pedra. E aí não vai nascer trevo nenhum. Essa terra também não recebe luz, porque as árvores são muito altas, não tem água, então não tem trevo. O homem foi embora. Deitou e pensou, então eu vou tentar preparar. Foi lá, fez um quadradinho de 1 metro quadrado de terra. Fez um cercadinho nesse metro de terra. Tirou as pedras desse pedaço de terra. Tirou os pedregulhos. Mexeu a terra. Afofou. Muito bem, tinha preparado a terra. Aí foi dormir. Isso já era o primeiro dia. Segundo dia. Foi dormir. Ficou pensando, como é que eu vou fazer? Eu preciso arrumar água. Foi lá para a Senhora das Águas. Tinha um rio bonito. Senhora das Águas, como é que eu faço para levar água lá para a minha terrinha? Impossível. Porque as terras que as minhas águas chegam são apenas as que estão ao meu redor. E a sua terrinha fica lá do outro lado. Não vai ter como. Aí ele disse assim, e se eu fizer uma canaletinha desviando um pouquinho de água lá na minha terra? Isso é possível? A Senhora das Águas disse, é possível. Você pode tirar um pouquinho da água daqui e levar. Assim fez o homem, passou o dia fazendo uma canaletinha e levou água até a terrinha do metro quadrado. Foi dormir. Isso, a maioria dos outros homens já haviam desistido de procurar um trevo. Mas esse não. Esse tinha muita fé. Ele acreditava que ele ia achar um trevo. Faltava luz. Aí ele olhou
para aquelas árvores imensas que faziam sombra em todo lugar. Subiu numa sequoia muito alta. Dona Sequoia, por favor, eu preciso levar luz para minha terrinha. Ah, impossível, meu amigo, impossível. Porque nós somos todas muito altas, muito frondosas, e nós fazemos sombra para todo o bosque. Não existe nenhum canto sem sombra. Ele diz assim, mas e se eu tirar os galinhos mais velhos, tirar as folhinhas secas, né, diminuir um pouquinho o tamanho dos seus galhos, eu posso fazer isso? Aí vai entrar um pouquinho de luz. Isso você pode fazer, isso você não vai causar dano nenhum. Assim foi ele lá perto da terrinha, onde já estava cercadinho, terra afofada, já estava chegando água, foi lá, tirou os galhos mais altos, as folhas secas, e lá estava chegando luz. Até 1 metro quadrado que ele tinha feito cercadinho. E foi dormir. Foi dormir e pensou, puxa, eu já tenho luz, eu já tenho água, eu já tenho terra. Mas como é que, né, vai nascer um trevo de 4 folhas? Não, mas eu ainda tenho Deus. Aí ele fez uma oração, Pai, preciso da sua ajuda. Como é que eu vou conseguir, né, que nasça ali na minha terrinha um trevo de 4 folhas? Ele fez a sua oração e foi dormir. Como existe um ditado que diz, né, quando o nosso problema for muito grande, faça o que você tem que fazer. O resto, entregue para Deus, porque Deus não dorme nunca. Aí ele foi dormir. No meio da noite começa uma chuvarada, uma tempestade, e a chuva caindo. Quando ele foi olhar, a chuva caía junto com sementes. Sementes. Que sementes eram aquelas? Sementes do trevo de 4 folhas. As sementes do trevo de 4 folhas caíram sobre todo o bosque. Exatamente todo o bosque. Só que não encontrava luz, não encontrava solo, não encontrava água. E a semente se perdeu. Mas teve um lugarzinho onde essa semente também caiu. Mas encontrou luz, encontrou água, encontrou no solo uma terra mexida e arada. E ali nasceu um trevo de 4 folhas. E o nosso amigo otimista, que tinha fé, que rezou a Deus, colheu o seu trevo e levou ao rei. O rei disse, muito bem. Você foi presenteado com saúde e alegria para o resto da vida. Porque você entendeu que as benesses do céu não chegam até nós como um presente do mercadinho. Você tem que se tornar um solo fértil. Nós somos um solo fértil preparado para receber o milagre que esperamos? Talvez ainda falte um pouquinho. A gente já está fazendo pouco, nós estamos aqui. Mas talvez ainda falte um pouquinho mais. Talvez falte trabalhar um pouquinho os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que possamos verdadeiramente refletir sobre isso tudo. Como podemos ser melhores, como podemos nos tornar uma terra fértil, onde tem água, tem luz, tem terra arada. As sementes, Deus deposita em nós a todo instante. As benesses da vida chegam até nós todos os dias. Todos os dias. Basta que a gente eleve o pensamento para o alto. Abre o nosso coração. Um dos milagres de Jesus, ele nem viu acontecer. Ele viu depois. Qual foi? A mulher hemorrágica. Jesus estava passando, a mulher que há 12 anos tratava de uma hemorragia incurável. Ela chegou, ela viu Jesus pelas costas, mas ela tinha certeza que o dia que ela encontrasse o mestre, ela seria curada. E quando ela estava nas costas de Jesus, ela tomou seu manto. E a sua fé, a sua força era tanta que funcionou como um mata-borrão. Ela absorvia. E ela absorveu o magnetismo de Jesus. Tanto que Jesus sentiu a energia saindo de si. Ele olhou para trás e disse, quem me tocou? Ela disse, fui eu, mestre. Eu sabia que o dia que eu o tocasse, eu seria curada. E a minha hemorragia cessou. Aí a gente pensa, peraí, se Jesus nem viu o que aconteceu? Daí mostra o quê? Que os milagres acontecem de diversas maneiras. Tem
interessante, tem uma passagem do cego que chegou até Jesus e pediu que fosse curado. Jesus molhou a mão com saliva, pegou um pouquinho de barro, fez uma papinha, olha que coisa nojenta, né? Botou nos olhinhos do cego. Quando ele pediu, falou para o cego, abre os olhos. Você está enxergando? Ele diz, enxergo homens como se fossem árvores se movendo. Jesus pensou, não, tá bom. Foi mais pouquinho de saliva, botou de novo. Porque agora? Não, agora eu estou enxergando bem. O que esse milagre mostra para nós? As coisas também não são no momento só. A gente diz, mas lá no West Pequim, né, o doutor Hans lá tem que vir um monte de vezes. Às vezes nós estamos preparados para aquele milagre acontecer. Então, a maneira como os milagres acontecem, e esses milagres não são sobrenaturais, são ação e reação. Abra seu coração, deixe fluir, seja uma pessoa melhor. Reconheça os milagres ao seu redor. E o bem vem, a energia vem, os fluidos maravilhosos vêm, as bênçãos chegam até nós. Mas nós precisamos nos preparar para isso. A maneira como vai chegar, não sabemos, mas ele chega. Basta que nos tornemos merecedores, basta que nos tornemos solos férteis. E é para isso que nós estamos aqui, para nos tornar solos férteis, cada dia melhores. Bom tratamento a todos, que Jesus esteja com vocês.